Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro e nós estamos retomando o nosso estudo da obra A Gênese, o capítulo 14, Os Fluidos, e o nosso estudo nós vamos recomeçar aqui a partir do item 46. Kardec, nessa altura do nosso estudo, ele vem comentando para nós, colocando para nós sobre a questão da obsessão, de como os espíritos, de uma forma fluídica e através do nosso pensamento, consegue nos manipular, fazer com que a gente faça coisas que normalmente nós não faríamos e que também de uma forma nos enganando. Então nós vamos estudar hoje, baseados também em O Livro dos Médiuns, no capítulo que Kardec fala para nós da obsessão. Mas antes nós vamos começar com a leitura do item 46. Então Kardec diz assim para nós: assim como as enfermidades são o resultado das imperfeições físicas que deixaram o corpo acessível às influências exteriores perniciosas, a obsessão resulta sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opomos uma força física. A uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservar o corpo das enfermidades, temos que fortificá-lo. Para preservar a alma da obsessão, temos que fortalecê-la. Daí a necessidade de o obsediado trabalhar por melhorar-se, o que é suficiente na maior parte das vezes, para livrá-lo do obsessor, sem a ajuda de outras pessoas. Este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque neste caso o paciente às vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Então nós vamos parar aqui nesse primeiro momento, porque esse é um título, é um item que Kardec ele se estende um pouco mais, né? Mas ele aborda outras formas, outras causas e outras consequências da obsessão, mas aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec vem colocar para nós, de uma forma assim mais simples, dessas influências perniciosas espirituais das quais nós podemos ser acometidos. Então, ele faz uma analogia dizendo que, da mesma forma que nós estamos sujeitos que o corpo físico, né, ele é acessível às influências exteriores perniciosas, e aí nós podemos citar as doenças, né, os contágios, as gripes, as doenças virais, ou seja, aquilo que nós estamos sujeitos ao contato com a própria natureza, a ter um tipo de contaminação e adoecer o nosso corpo físico. Kardec vem colocar para nós que, da mesma forma, do ponto de vista espiritual, se nós estivermos e como se dá essa analogia, né? Voltando aqui um pouquinho à minha fala, o corpo físico está com a sua imunidade baixa, ele está mais propenso, mais propício a sofrer uma contaminação e uma doença. Então, no problema de imunidade do corpo físico, torna o ser mais sensível e suscetível de adoecer. E Kardec vai colocar que a uma causa física, né, opomos uma força física. Ou seja, nós estamos sujeitos às doenças por contaminação por conta de uma imunidade, de um problema de uma imunidade, problema de cuidados, ou seja, falta de higiene, falta de segurança,
a forma como nós ingerimos alimentos, os alimentos que nós estamos ingerindo. Então, esse contato físico pode nos fazer adoecer, né? Estamos com a imunidade baixa, a gente pode pegar uma gripe, ou seja, temos aí o problema da pandemia agora também, a gente precisa usar máscara, então se a gente não tiver de máscara, a gente pode sofrer essa contaminação, a gente tem que manter um distanciamento, não pode estar em contato com pessoas que de alguma maneira possam estar com os sintomas. Então isso é você criar uma barreira física, material, para que você não possa ser alvo de uma doença, melhorar a alimentação e por aí vai. Então, Kardec ele diz que a uma força física, a uma questão física, a uma causa física, você tem que opor uma força física, uma barreira física. Então, essa questão das doenças do corpo físico, por contaminação, via de regra, podem ser trabalhadas, preservadas, prevenidas, melhor dizendo, com cuidados e ações que nós vamos tomar. E ele fala que, do ponto de vista moral, é preciso que se contraponha uma força moral, porque a obsessão, Kardec traz aqui para nós, ele é um problema ligado a uma questão moral do espírito que ainda, de alguma maneira, tem uma ligação com aquele outro espírito, ou ainda tem as práticas ainda inferiores. Então, Kardec ele é muito claro nesse sentido. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda que estamos galgando ali uma evolução moral. Então, nós estamos ainda numa condição de suscetibilidade de sofrer as influências dos espíritos inferiores. Então, ele diz que a gente tem que criar uma barreira moral. Kardec coloca isso, né? Então ele fala, para preservar o corpo das enfermidades, temos que fortificá-lo, conforme nós colocamos, né? Criar ali uma imunidade, tomar cuidados com o nosso corpo físico. E aí ele diz, para preservar a alma da obsessão, temos que fortalecê-la. Então, se a causa do corpo físico é material, você tem que adotar medidas materiais. Se a causa da doença do espírito é moral, você tem que adotar prevenções no campo da moralidade. Então, ele vai dizer que aí a necessidade de o obsediado trabalhar por melhorar-se. O que é suficiente, diz Kardec, na maior parte das vezes, para livrá-lo do obsessor. Então, veja, amigos ouvintes, internautas, que Kardec aqui fala do problema, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que a causa é moral. E aí não é para a gente ficar assustado, não é para a gente entrar em parafuso, não é para nós ficarmos com um sentimento de culpa, mas para a gente entender que a gente precisa melhorar as nossas questões do ponto de vista da ética e da moral, para que com isso a gente crie barreiras aos obsessores. E muitas vezes, nem isso, né? Alguns casos, eles mesmo assim eles vão tentar, mas isso é um antídoto para essa questão da obsessão. E nós vamos fazer agora uma leitura também do capítulo 28 em O Livro dos Médiuns, que Kardec fala ali sobre a obsessão. Então, aqui, Kardec ele usa os termos, né? Em socorro, torna-se necessário quando a obsessão degenera. Este socorro, né, diz Kardec, finaliza esse parágrafo, dizendo que este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque neste caso o paciente às vezes perde a vontade ou livre-arbítrio. E aí nós vamos entender por que Kardec está colocando isso. No capítulo 23, em O Livro dos Médiuns, Kardec, no item 237, ele começa a trabalhar, o título desse capítulo é Obsessão e os subtítulos, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão, meios de combatê-la. Então esse item é interessantíssimo. Ele tem basicamente 17 páginas, né? Aqui na minha edição, que é uma edição do Livro dos Médiuns da editora Leon Denis. É a primeira edição de janeiro de 2010, né? Foi traduzido pela Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. É a tradução da
Deixa eu ver qual edição aqui que eles estão traduzindo. É a tradução da primeira edição mesmo, é isso? É a tradução da primeira edição do Livro dos Médiuns. Então aqui, essa tradução, para a gente ter ideia, ela vai da 283, esse capítulo, até a 299. Então Kardec aqui, ele vai diferenciar para nós o que é obsessão simples, fascinação e subjugação. Então ele começa dizendo para nós que a obsessão simples nós entendemos quando um espírito imperfeito engana um médium. E quando a gente fala de médium, não é simplesmente só do médium não. É porque nós estamos trazendo esses conceitos do Livro dos Médiuns. Mas todo aquele que de alguma maneira se relaciona com o mundo espiritual. Isso é a mediunidade, né? Se você entra em comunicação com o mundo espiritual, se você consegue, mesmo que de uma forma inconsciente, estabelecer uma comunicação em contato com espíritos, você é um médium. E Kardec vai dizer que de uma forma ou de outra todos nós somos médiuns, mas existem aqueles que trabalham como médiuns nas casas espíritas ou em outras doutrinas religiosas. Então ele vai dizer que a obsessão simples, ela se dá quando um espírito imperfeito engana a pessoa, se passa por um outro espírito, interfere nas comunicações. Então vamos dizer que você é um médico que está ali começando, aí você, um espírito brincalhão, vê que você quer fazer uma comunicação, ele começa a se aproximar de você e ele começa a interferir nas suas comunicações, muitas vezes te enganando, fazendo-se passar por um outro espírito. Então esses são aí uns detalhes e uns exemplos da obsessão simples, né? Mas Kardec, ele diz que o engano, ele não é um sinônimo de obsessão, não é porque todas as vezes você está sendo enganado por um espírito, você está sendo obsediado, não é isso. E aí ele explica, né? Pois qualquer médium inexperiente, ele pode ser enganado. Então, a obsessão, ele vai dizer que está nessa resistência, nessa possibilidade, quando aquele espírito começa de uma forma resistente e de uma maneira até forte, mais eficaz, de buscar, ele até usa o termo tenacidade, né? Que é a resistência, a qualidade que adere fortemente. Ou seja, ele começa ali a criar um plano mesmo, atos e ações começam, digamos assim, uma perseguição, né? Vou usar esse médium para enganá-lo. Então ele difere isso daqueles enganos em que o médium é aproveitado ali por um espírito zombeteiro ou uma pessoa qualquer por um espírito zombeteiro para fazer uma brincadeira. Então ele diz que quando há uma intenção ali, basicamente de fazer aquele jogo, não simplesmente de fazer o joguete uma vez, mas quando começa a haver uma repetição, fatos que vão se repetindo ali, então aquilo sai desse engano e passa a ser uma obsessão. E ele diz que esse gênero de obsessão, o médium ele não consegue, quando passa a ser uma obsessão, o médium ele não consegue se desvencilhar do espírito assim de uma forma simples. Ele diz que ela é mais facilmente de ser identificada, é desagradável ao obsediado, mas ela apresenta poucos inconvenientes. Ele cita até como exemplos, né, aquelas batidas que às vezes a gente escuta em casa. São espíritos que estão se aproveitando ali, né, fazendo um certo tipo de obsessão, mas muito mais para nos causar um medo, muito mais para brincar conosco, né, do que simplesmente para nos prejudicar. Para nos prejudicar mesmo efetivamente. Então ele diz que esses barulhos, essas manifestações físicas são incluídas nessas hipóteses de obsessão simples. Mas amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo, vocês estão aqui comigo, André Monteiro, fazendo o estudo da obra A Gênese, no capítulo 14, os fluidos, e hoje no item 46. E nós estamos fazendo aqui uma remissão ao capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, onde Kardec fala das obsessões. Então, nós já falamos das obsessões simples, Kardec trata, né, como as obsessões divididas em 3 fases, obsessão simples, a fascinação e a subjugação.
Então, na subjugação, na fascinação, melhor dizendo, que é o segundo item, aqui na página 200, no livro dos médios, no item 238, Kardec ele vai dizer que o que difere, né, a fascinação da obsessão simples é que, nesse caso, o espírito obsessor ele cria uma ilusão produzida pela ação direta, né, paralisando o raciocínio do médium através do pensamento. Então, aqui, ele deixa de ser uma simples brincadeira, um engano, se fazer passar por outra pessoa, mas o médium começa a ter o seu raciocínio paralisado pela ação fluídica e magnética do obsessor através do pensamento. Então, ele diz que, via de regra, essa pessoa não raciocina mais, ela não usa a lógica, ela perde a razão, ela não reflete mais sobre as coisas que ela começa as ideias que começam a surgir na sua cabeça, porque todos os seus pensamentos passam a ser induzidos pelo espírito obsessor. É como se a pessoa ficasse iludida, fascinada. Então, ela difere da obsessão simples, pois, no caso da obsessão simples, o espírito que atua é mais um espírito brincalhão, zombeteiro. Agora, já na fascinação, não. É um espírito obsessor, esse é o espírito obsessor que já planeja uma tática, uma ação para continuar ali o seu plano. Ele é um espírito hábil, ardiloso, hipócrita. E muitas vezes ele se utiliza de falsos aspectos, né, de virtude, de caridade, de amor e de humildade, para se aproximar do médium, para se aproximar também de nós, os encarnados, que não são os médios. Então, esses espíritos, muitas vezes, eles começam a nos induzir, porque assim, a gente começa a ter um comportamento diferenciado, a gente começa a ter atos que as pessoas que estão usando assim a lógica, a razão e o bom senso começam a questionar, a duvidar. E nós, muito pelo contrário, fascinados e iludidos por essa ideia transmitida por esse espírito, que é um espírito que detém uma certa inteligência, que detém uma certa ascensão sobre nós, a gente começa assim a achar que aquela pessoa que não está nos entendendo é que está com problemas. E aí nós nos afastamos dela, porque ela não compartilha mais dos nossos pensamentos, não compartilha mais dos nossos atos, e aí ela começa a se afastar de nós. E porque esse espírito mesmo, ele começa de alguma maneira a nos induzir a afastar daquela pessoa. E nós vamos ver Kardec diz aqui, esses espíritos temem essas pessoas que vêm com clareza. Então, eles nos inspiram, a nós, os obsediados, ao afastamento dessas pessoas que podem nos abrir os olhos, fazer a gente refletir. Muitas vezes as pessoas vêm até falando, cuidado com esse caminho que você está tomando, cuidado com esse comportamento, cuidado com isso que você está fazendo. E aí aquela pessoa começa lentamente a se afastar de nós. E nós vamos citar, nesse caso dessa fascinação, dessa ilusão que é criada, existe um exemplo bem interessante, que está em um livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro muito interessante, esse livro Aconteceu na Casa Espírita. Depois eu até vou ver aqui o autor, o médium é o Cristiano, eu vou passar aqui direitinho para vocês o nome do autor, do médium, e também do espírito que ditou essa obra, né? Aconteceu na Casa Espírita. Então, essa história, ela mais ou menos se passa, assim, é uma história real que acontece em uma casa espírita. O médium é o Emanuel Cristiano, tá? E o espírito é a Nora, que dita essa mensagem para ele. E ele é publicado pela editora Allan Kardec. Um livro muito interessante, Aconteceu na Casa Espírita. Então, nessa altura, esse livro ele trata basicamente de uma ação do plano espiritual
um plano dos espíritos inferiores para acabar com o trabalho daquela casa espírita. Então, eles vão se utilizando de táticas para criar vários problemas dentro daquela casa espírita com o corpo mediúnico e fazer com que a casa espírita tivesse problemas. Então, eles conseguem, alguns médiuns em vigilantes, algumas pessoas em vigilantes, atendendo a esses apelos, começam ali a sofrer a influência daqueles espíritos inferiores. É óbvio que a espiritualidade superior da casa estava atenta a tudo, mas permitindo que o espírito, pelo seu livre-arbítrio, ou encarnado pelo seu livre-arbítrio, pudesse atender ou não às influências dos maus espíritos, estando ali protegendo, vigilando, mas não impedindo que o livre-arbítrio, a invigilância, não... que através dessa invigilância, que o médium não fosse alvo ali daqueles ataques, mas todos foram alertados. Haviam reuniões em desdobramento que os benfeitores alertando a todos sobre os problemas que estavam por vir e pedindo a vigilância e a oração. Então, em um determinado momento, uma médium, ela trabalhava na cura, nos passes de cura da casa espírita. E o que os espíritos começam a fazer? Começam a direcionar encarnados para ela que eram alvo de obsessão. E como eles eram, entre aspas, os chefes dos obsessores, eles assim, toda vez que ia uma pessoa receber um passe dela com alguma enfermidade, com alguma dor, eles conversavam com os obsessores e pediam para que os obsessores se desligassem daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa terminava aquele passe, ela estava curada. E isso começou a acontecer de uma forma recorrente, e isso subiu a cabeça daquela médium. Ela começou a ser iludida. O espírito, quando o orgulho e a vaidade tomou conta dela, por conta desses pretensos feitos que ela conseguia, desses milagres, entre aspas, ela começou a ficar iludida, e aí o espírito começou a influenciar por conta dessa vaidade. Aí a questão moral que Kardec fala, por conta, ela abre campo pela vaidade, pelo orgulho, ela abre brecha e entra em conexão e permite que o espírito comece a influenciá-la. E aí ela começa a fazer uma série de exigências na casa espírita, porque ela era curadora, porque ela tinha poderes específicos, um magnetismo e um fluido específico para promover a cura. E com isso, ela começa a fazer exigências na casa, como se fosse uma estrela, né? Imagina, igual quando uma estrela, que a gente já viu alguns exemplos, né? Que pede camarim, que pede rosas, que pede toalhas, que pede vinho, que essa é exigência, para eu cantar aí na tua casa, na casa de show, eu vou precisar disso, disso e disso. Então ela começou a fazer exigências na casa espírita, para que pudesse continuar a trabalhar lá. Então ela queria trabalhar com uma equipe específica, ela queria uma sala só para ela, e os dirigentes encarnados e desencarnados da casa conversaram com ela, olha, cuidado, o caminho não é esse, e ela cada vez mais fazendo exigências, até que em determinado momento ficou insustentável a permanência dela na casa. E aí, o que aconteceu com isso, né? O que aconteceu? Ela acabou se desligando da casa, eles atingiram o objetivo, que foi minar uma parte do trabalho, ela se desliga da casa e sai da casa levando um grupo de médiuns insatisfeitos com ela. Porque, por conta dessa fascinação, dessa ilusão que ela sofreu, o raciocínio dela paralisou, ela parou de pensar. Ela ainda tinha vontade, tinha livre-arbítrio, mas não tinha mais o raciocínio, que o raciocínio dela foi dominado pelo espírito obsessor. Então, amigos ouvintes, nós estamos terminando o nosso programa, então falamos da
obsessão simples, agora da fascinação, e no próximo programa nós vamos começar a falar da subjugação. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no 2º capítulo, juntos estudando os espíritos felizes que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta aqui neste 2º capítulo, na segunda parte desta obra. A primeira parte é sobre o construto teórico, a teoria, os fundamentos, e esta segunda parte é a parte experimental, a parte que comprova aquilo que na primeira parte ficou dito do ponto de vista das ideias, dos princípios que regem e sustentam a doutrina espírita que ratifica o Evangelho de Jesus. Nós estamos, portanto, estudando os espíritos felizes, que estão aqui na segunda parte, no 2º capítulo desta obra. Na primeira parte, o plano das ideias, da filosofia, dos elementos fundamentais, dos princípios, e na segunda parte, a comprovação através da via mediúnica e através do método que Kardec criou especificamente para comprovar cientificamente os princípios que fundamentam a doutrina espírita e, portanto, as ideias fundamentais do Evangelho de Jesus. Nós estamos, portanto, tratando da vida no mundo dos espíritos, sobre esse princípio de que quem viveu corretamente na Terra, como encarnado, vai desencarnar sem sofrimento, vai experimentar um período que é natural de perturbação, mas é bem rápido nesse caso. O despertamento vai ser breve e sem traumas, e o encontro com amigos e afetos queridos. Lá no plano espiritual, o espírito trabalha, estuda, ajuda familiares, amigos, desconhecidos, até mesmo aqueles que se consideram inimigos, e tem, portanto, um tratamento espiritual especializado sempre que necessário. E, neste caso, existe um princípio e um exemplo muito explícito disso, que é o caso de nosso querido mentor André Luiz, quando ele nos relata detalhadamente, lá em nosso lar, como foi a sua transição do mundo material para o mundo espiritual e a sua, digamos assim, o seu período lá no umbral. E sobre a primeira comunicação, que é também uma questão que está posta aqui, porque Kardec segue um princípio metodológico que é de você fazer os mesmos cortes, as mesmas perguntas, nas mesmas situações, no caso aqui, para todos os espíritos. E então, a primeira comunicação, quando é que o espírito pode dar? Nós vimos já o grau de lucidez impressionante do espírito Sanson, com o qual Kardec abre este capítulo,
em que ele deu aquela comunicação ainda na câmara mortuária, diante do corpo insepulto. Também outros, Jobar também fez a mesma coisa, e isso nos conduz a uma outra questão que Kardec também sempre coloca como um referencial nesse seu critério científico, que é o da lucidez, que nós sabemos está patenteada no caso desses espíritos felizes que antecederam o caso que estudamos, que é o do Dr. Demer, e ele tem, então, Sanson, Jobar, Samuel Felipe, tem a lucidez, que é uma característica do espírito de ser claro, preciso, conciso, e vem da clareza, da penetração da inteligência e do funcionamento normal das faculdades mentais, que, no caso, não foram afetadas por este breve período de perturbação, como nós já lembramos. E, além do mais, essa questão da lucidez está ligada a um outro princípio de que Kardec trata em O Livro dos Espíritos, que é o fato de o Espiritismo nos ensinar que o espírito vê, percebe, sente em todo o seu ser. Não tem frente nem costas, como nós que estamos no corpo temos. Sobre essa questão, também alinhada com a questão do processo ou do nível de lucidez do espírito, está a consciência do próprio eu, que eventualmente pode até ficar assim um tanto embaçada quando as ideias não são tão lúcidas e, portanto, elas não se tornam tão claras e precisas, como vindas de um denso nevoeiro, como nos diz o Dr. Demer. E esse é um espírito que nos dá ensejo a muitos ensinamentos, portanto, a muitas lições que devemos aprender. O Dr. Demer, só para recapitularmos, foi um médico homeopata que desencarnou em Albi, numa região do Tarn, no dia 25 de janeiro de 1862. Foi um propagador da doutrina espírita e deu sua primeira comunicação em Montauban, no dia seguinte à sua desencarnação, ou seja, já no dia 26 de janeiro de 1865, num centro de amigos espíritas que havia nessa localidade, Montauban. E então nós vemos que Dr. Demer deu algumas comunicações, Kardec aqui nos ensina a esse respeito, e ele começa, depois de nos introduzir a esse perfil, digamos, do Dr. Demer, o nosso querido codificador nos diz, aqui no Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ele nos diz que soube da desencarnação do Dr. Demer, com quem ele tinha relações de mútua e viva simpatia, como o próprio Kardec relata aqui no Céu e o Inferno. Então ele diz que soube da desencarnação do Dr. Demer no dia 30 de janeiro. E então Kardec teve, diz aqui, o imediato desejo de evocar o Dr. Demer, e ele começa, portanto, a nos introduzir a segunda comunicação do Dr. Demer, porque a primeira foi lá no dia 26 de janeiro, lá em Montauban, que ele coloca aqui um pouco mais à frente neste texto. Então, nós vemos que ele diz que ainda vive, que assumiu o compromisso de manifestar-se desde que lhe fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Ele próprio diz: a morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. E ele vai desenvolvendo essa ideia, depois ele passa pela comparação do espírito a um pássaro ágil, que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso. E assim ele vai dizendo essas sensações, essas impressões. Sensações são mais ligadas ao povo que fica
no corpo e experiências, percepções são mais próprias do espírito. Então, nessa segunda comunicação, ele diz: aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me, desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Agora, ele diz a primeira percepção, que a morte empregara à sua alma um pesado sono, que se chama letargia. E ele completa: porém, o meu pensamento velava, portanto, ele estava absolutamente lúcido. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Aquilo que nós dizíamos anteriormente sobre a rapidez do processo de perturbação, rapidez essa que está relacionada diretamente ao nível evolutivo do espírito e, portanto, ao seu padrão vibratório. Ele, então, diz: como sou feliz, não mais vejo, não mais velho nem enfermo. O corpo, esse, era apenas um disfarce, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. E assina Demer. Então, neste caso, ele está dando as suas impressões, as suas percepções como espírito e está, na verdade, aqui dando o aval, está avalizando tudo o que acontece com um espírito feliz, por exemplo, como é o caso dele na sua trajetória e no momento pós-desencarnação ou imediatamente após a desencarnação, se podemos dizer isto. Então, nesse particular, ele também nos dá, Kardec, nos dá mais duas comunicações seguintes, no dia 1º e no dia 2 de fevereiro, que dizem respeito à enfermidade de que o próprio Kardec foi acometido na ocasião. Mas nós vamos falar sobre a primeira comunicação, esta, claro, não a Kardec, como foi aqui a segunda, no dia 30 de janeiro, mas aquela, lá em Montauban, no dia 26 de janeiro de 1865, no dia seguinte à sua desencarnação. E ele diz: Antoine Demer, não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo da minha desencarnação. Nós vemos aqui que na primeira comunicação, ele próprio, o próprio Demer, nos fala da lucidez de que ele já estava dotado, já tinha recuperado, se é que tinha sido embaçado ou abandonada em algum momento, mas o período de perturbação foi tão breve que é possível que ele nem tenha perdido essa faculdade da lucidez total, como nós já falamos ainda há pouco, quando
Continuávamos o nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, desta obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós juntos, eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, internauta e ouvinte, e continuamos aqui agora nessa primeira comunicação de um espírito no dia seguinte à sua desencarnação. Diz Demer, lá naquela comunicação em Montauban: revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Um alerta profundo que nos diz aqui da nossa responsabilidade na administração da nossa encarnação, do nosso tempo, do uso que fazemos desses recursos que Deus nos oferece para a nossa evolução. Continua Demer, lá nessa comunicação em um centro de amigos espíritas em Montauban. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Isto pode acontecer porque quando a criatura, quando qualquer um de nós, tem o hábito, mas hábito mesmo, muito frequente, de orar, nós estabelecemos uma linha direta de comunicação com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, e, portanto, quando nós adentramos o plano espiritual, nós não nos sentimos tão estranhos, até porque, se seguirmos aquela orientação que está posta lá no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos dá orientação, não modelos, de preces, e ao orarmos para dormirmos ou darmos repouso ao corpo físico, ele nos aconselha que podemos e até devemos rogar aos nossos amigos espirituais que nos acolham, nos orientem, conversem conosco, nos ensinem, nos deem lições, e nós aqui acrescentamos informações, orientações e também acrescentamos essas críticas, admoestações para nós, quando regressarmos ao plano de vigília, nós possamos executar aquilo que nos disseram os nossos amigos espirituais como orientação para a nossa evolução. Então, nós vemos aqui o Dr. Demer dizendo isso. Parece até que sempre tinha habitado aquele mundo dos espíritos, mas é exatamente por esse motivo. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Essa questão de se comunicar sempre que deseja, às vezes não é possível. Aos espíritos felizes mas não para outras categorias, digamos assim, vibratórias dos espíritos que desencarnam com algum tipo de problemática pessoal, psicológica ou mesmo de planos obsessivos ou de endividamento perante a lei. E ele continua: não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo, e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nós devemos nos reunir todos finalmente. Boa noite, amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demer. Essa é uma situação muito interessante que Kardec nos traz, e ele nos faz aqui uma revelação muito interessante que nós vamos reservar para depois de conhecermos mais duas comunicações de Demer a Kardec a propósito da sua enfermidade. Ele próprio, Kardec, diz que ele está trazendo aqui duas comunicações de Demer, do dia 1º e do dia 2 de fevereiro, e que elas dizem respeito à enfermidade de que Kardec estava acometido naquela ocasião.
E ele diz, posto que de caráter pessoal, vemos aqui o cuidado do codificador, porque nós sabemos que não devemos tratar de quaisquer coisas pessoais, fazer registros sobre a nossa vida pessoal, nada disso, porque a doutrina é impessoal e nós devemos sempre tratar do geral, do que é de interesse de todos. Kardec aqui faz esta observação. Ele diz, posto que de caráter pessoal, reproduzimos essas comunicações como provas de que o Dr. Demer se mostrava tão bom como espírito quanto o fora como homem. A primeira dessas duas comunicações é exatamente assim. 1º de fevereiro de 1865. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito de vossa experiência. Portanto, ele está dizendo agora que Kardec estava doente, mas que ele ficaria recuperado para terminar, completar a obra que ele se propôs como o objetivo da sua existência, da sua encarnação, ou seja, fazer a codificação. Continua Demer, sou eu quem aqui está perto de vós e com o espírito de verdade. Nós aqui já podemos aquilatar o nível evolutivo desse espírito feliz, Dr. Demer, porque ele estava lá junto com o espírito de verdade que me permite falar em seu nome. Portanto, ele é o porta-voz do espírito de verdade. Por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. Kardec trata disso também na Revista Espírita, o 8º volume de 1865. Continua Demer. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Portanto, ele aqui está dizendo que poderia ter ajudado imediatamente a Kardec sem que essa enfermidade pudesse se manifestar. Era muito recente o meu desprendimento para poupar-me e ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. É outro conselho que nos dá o Dr. Demer, de seguirmos as prescrições médicas e não nos arvorarmos em receitar medicamentos para nós todos. Está muito quente aqui. Esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume, não acender nada, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Portanto, ele está dizendo que o ambiente em que Kardec estava situado, estava vivendo, era inadequado porque potencializava a enfermidade de Kardec, que, como diz aqui Demer, era a opressão pelos gases que se desprendem naturalmente de velas, de todos os recursos de iluminação da época. Nós continuamos, portanto, esse estudo em nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que a paz de Jesus continue em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.